Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 13 de janeiro de 2024. Aniele diz que entregou com Janja a lista tríplice de juízes negras para Lula indicar ao STF. Parte 2. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, disse ter elaborado em conjunto com a primeira-dama Rosângela Silva, a Janja, uma lista tríplice com nomes de mulheres negras a serem consideradas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na escolha da pessoa para ocupar a vaga em aberto no Supremo Tribunal Federal, STF. Ela, Janja, tem sido uma parceira de caminhada nesse ponto, disse a ministra em café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto. Lula tem sido cobrado pelo movimento negro e por setores da sociedade civil organizada a nomear pela primeira vez na história uma mulher negra. No entanto, as conversas de bastidores no Palácio do Planalto indicam que o petista tem preferência pelos ministros da Justiça, Flávio Dino, e da Advocacia Geral da União, AGU, Jorge Messias, na disputa pela vaga da ex-ministra Rosa Weber. Como mostrou o Estadão, o STF pode voltar 23 anos no tempo caso Lula indique um homem para a vaga da ministra Rosa Weber. A última vez que a mais alta corte do Poder Judiciário teve apenas uma mulher em sua composição foi entre 2000 e 2006, quando a representante feminina foi a ex-ministra Hélène Gracie. Lula, no entanto, já afirmou que gênero e raça não serão levados em consideração no momento de decidir. O critério não será mais esse, disse em setembro deste ano. Todas as oportunidades que eu tive de tocar no assunto, porque também tem um limite do que a gente pode chegar e falar, e aí, presidente? Deixa eu te dar esses nomes aqui. Não é assim que funciona. Mas a gente sempre que possível chegava e falava, por isso eu também trouxe a Janja. Se tem alguém que defende muito a pauta de gênero dentro do governo é ela, disse Aniele. Em 132 anos de história, o STF teve 171 ministros. Só 3 são mulheres. Hélène Gracie, a primeira, foi indicada em 2000 por Fernando Henrique Cardoso, PSDB, para a vaga deixada por Luiz Octávio Pires e Albuquerque Galotti. 6 anos depois, Carmen Lúcia assumiu uma cadeira na corte pela indicação de Lula, ainda em seu primeiro mandato. Rosa Weber. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre a diversidade das raças humanas. 52. Donde provém as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra? Do clima, da vida e dos costumes. Dá-se aí o que se dá com 2 filhos de uma mesma mãe que, educados longe um do outro e de modos diferentes, em nada se assemelharão, quanto ao moral. 53. O homem surgiu em muitos pontos do globo. Sim, em épocas várias, o que também constitui uma das causas da diversidade das raças. Depois, dispersando-se os homens por climas diversos e aliando-se os de uma aos de outras raças, novos tipos se formaram. Estas diferenças constituem espécies distintas. Certamente que não, todos são da mesma família. Porventura as múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivo para que elas deixem de formar uma só espécie. 54. Pelo fato de não proceder de um só indivíduo a espécie humana, devem os homens deixar de considerar-se irmãos. Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Estais sempre inclinados a tomar as palavras na sua significação literal. Segundo o Espírito Humberto de Campos pela psicografia de Francisco Cândido Xavier no livro Brasil Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, os escravos seriam os antigos batalhadores das cruzadas, senhores feudais da Idade Média, padres inquisidores, espíritos rebeldes e revoltados, perdidos nos caminhos cheios da treva das suas consciências polutas.
A concepção de que o homem possa encarnar na condição de branco, negro, mulato ou índio estabelece uma ruptura com o preconceito e a discriminação raciais. Não esqueçamos, porém, que na Grã-Bretanha, ainda hoje, muitos adeptos do neoespiritualismo rejeitam a tese da reencarnação, por não admitirem a possibilidade de terem tido encarnações em posições inferiores quanto à raça e à condição social. Com essa visão, um espírito, reencarnado num corpo de origem negra, estará sujeito à discriminação. Isso lhe será uma condição, uma contingência evolutiva a ser superada. Para uns pode ser uma expiação, para outros uma missão. Com os princípios espíritas se apaga naturalmente toda a distinção estabelecida entre os homens segundo as vantagens corpóreas e mundanas, sobre as quais o orgulho fundou castas e os estúpidos preconceitos de cor. Como se observa, uma doutrina libertária, como o Espiritismo, não compactua, sob quaisquer pretextos, com nenhuma ideologia que vise a discriminação étnica entre os grupos sociais. Esta foi a crônica do amanhecer de 13 de janeiro de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.